Lucas capítulo 1, eu vou ler do verso 26 ao 38. Eu vou ler na versão NAA, provavelmente o que tem ali no telão é a NVI. Não vai distinguir muito, mas eu peço que você acompanhe. Lucas 1, 26. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o sexto mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo foi embora. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça, nós teremos um momento de oração. Aleluia. Aproveite para desacelerar os seus pensamentos nesse momento. Obrigado, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos como igreja, Pai. E nós estamos gratos, Pai, gratos. Porque o Senhor é bom, a Tua fidelidade dura para sempre, a Sua misericórdia se multiplica nas nossas vidas, a Tua graça nos assiste, Pai. Senhor, nós reconhecemos aqui as nossas vulnerabilidades, fragilidades, limitações, as nossas falhas. E diante disso, Pai, nós queremos declarar: nós dependemos de Ti, Pai. Sem o Senhor nós não conseguimos nem entender a nós mesmos. Sem o Senhor a nossa vida fica vazia de sentido. Sem o Senhor, Pai, andamos desorientados. Mas um dia o Senhor nos encontrou. Nós queremos Te exaltar, Pai, porque a nossa vida ganhou brilho. Nossa vida passou a ter sentido nessa terra. O Senhor nos chamou de filho, o Senhor nos adotou na sua família. O Senhor nos chamou para perto. Senhor, então eu Te peço nessa noite, nos livre de uma vida miserável que desperdiça a sua proximidade. O Senhor nos ajuda a nos esquivar de uma miséria de vida que ignora o que o Senhor fala, o que o Senhor fez. Que as nossas vidas, Senhor, sejam conduzidas pelo agir do Teu Santo Espírito, conforme nós cantamos. Que essa noite, Pai, nós sejamos marcados pela Sua presença, por aquilo que a Tua palavra tem a nos dizer. Senhor, eu Te peço, Pai, fala conosco nessa noite. O Senhor é capaz de alcançar o íntimo do coração de cada um aqui. O Senhor é capaz de atravessar barreiras, o Senhor é capaz de vencer resistências. Resistências estas, Pai, que foram construídas ao longo do tempo, mas o Senhor é capaz de vencer todas elas. Por isso, Pai, que todos aqui nessa noite, que nós possamos assumir um compromisso nessa noite, de nos expor verdadeiramente à Tua presença, de nos expor integralmente à Tua graça. Vem e cumpra a Sua vontade, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, querido. Graças a Deus. Amém. Muito bem. Bom, irmãos, nós iniciamos aqui essa mensagem olhando para uma história que é muito conhecida, a história de Maria, aquela que recebeu essa honraria superior de ser ali a mãe do Filho de Deus,
aquela que foi escolhida pelo Altíssimo, para que, uma vez abençoada e carregada de graça, fosse aquela que viesse a gestar o Filho de Deus. Maria cumpre um papel significativo na vida de Jesus, não apenas como quem gesta, mas como mãe, como quem educa, como mulher referencial para todas as gerações e continua sendo até a nossa geração. Agora, eu quero que nós coloquemos aí uma lente de aumento nessa postura de Maria diante de um chamado tão desafiador, diante de um chamado, convenhamos, tão aterrorizante. Existia um estigma social, existia uma preocupação real da parte dela, por não ter tido relações com o marido e como a sociedade iria enxergar para ela. Havia toda uma aflição, porque um chamado como esse, ele cruzava diretamente não apenas com uma expectativa humana, de uma família, de um dia ter um primogênito, ter um filho, mas cruzava ali também com a expectativa messiânica de todo um povo. Ela não estaria ali gestando exclusivamente um sonho particular de ser mãe, mas ela estaria ciente que era uma gestação daquele que viria cumprir o chamado messiânico. Imagine, irmãos, quando uma mulher está grávida, como que as expectativas são elevadas? Pela mamãe, pelo papai, pela família, não é mesmo? Especialmente quando é o primeiro filho, fica todo mundo imaginando como vai ser, fica todo mundo ali buscando definir um nome, as pessoas realizam celebrações, toda a família começa a ser moldada e preparada para este grande momento. Imagina isso. Agora, soma-se a isso a expectativa da chegada de um Messias, depois de muitos e muitos anos de um povo que esperava ser liberto, não apenas espiritualmente, como também politicamente, como também culturalmente e economicamente. Ela não estaria gestando apenas um sonho particular de ter um filho, mas era o sonho de toda uma nação, de gerações em gerações. Aqueles que hoje, à época de Maria, eram adultos, também haviam sido crianças, que ouviam as histórias dos grandes feitos de Deus e da grande promessa de Deus, de que um libertador viria, de que alguém cumpriria um chamado mais excelente do que o de Moisés, de que alguém seria enviado como o Messias, e que converteria o pranto em festa, e que converteria o luto e o lamento em alegria, que conseguiria expiar os pecados. Imagina toda essa expectativa concentrada agora em uma personagem. Irmãos, eu não sei você, mas quando você recebe uma proposta, e eu não estou reduzindo aqui o chamado de ser a mamãe do Messias, fosse uma mera proposta, mas imagina você se deparando com uma proposta de trabalho. Quantas perguntas vêm à sua mente, não é mesmo? Você se questiona muitas coisas, você tenta pensar no ambiente, você tenta pensar no clima, ou no clima se é mudando de cidade, você pensa nos horários de trabalho, você pensa naquilo que vai lhe custar, você pensa nas habilidades que você vai ter que desenvolver. Se você não tem as habilidades, você fica preocupado em como você vai desenvolver as habilidades. São muitas as perguntas, sim ou não, irmãos? Quando um homem e uma mulher vão se casar, são muitas perguntas também. Como isso vai acontecer? Se vai haver uma cerimônia religiosa, se não vai, se vai haver festa, se não vai acontecer, onde vão morar, do que vão viver. É ou não é assim, irmãos? Todas as vezes nas nossas vidas, onde nós nos encontramos com uma nova estação chegando, uma proposta que é feita, ou um convite que é efetivado nas nossas vidas, as perguntas, elas brotam, isso é natural. Até para coisas aparentemente triviais. Óbvio que mudar de emprego não é algo tão trivial assim, mas até numa mudança de emprego, uma mudança de carreira, uma mudança de curso, são coisas que geram em nós muitas dúvidas. Talvez hoje você entrou aqui essa noite carregado de dúvidas e buscando respostas. Em Êxodo capítulo 3, nós vamos ver ali, eu chamo de a saga do diálogo entre Deus, o anjo do Senhor, e Moisés. Moisés se esconde, tenta fugir de toda aquela voz que pulsava no interior dele, se esconde no deserto de Midian, encontra ali uma esposa e encontra um estado de acomodação para cuidar dos rebanhos do seu sogro Jetro. E de repente Moisés, que não estava pedindo por isso, não estava clamando por isso, ele recebe uma grande proposta, um grande convite. Por meio de uma manifestação sobrenatural que nós conhecemos como uma sarça ardente, que ela estava incendiada, mas não se consumia. Ele recebe um chamado de Deus. Só que diante desse chamado, Moisés apresenta 4 resistências. E eram resistências completamente legítimas. Eu não consigo ler Moisés e descredibilizá-lo ou diminuí-lo nas suas dúvidas.
Ele basicamente apresenta questões para o Senhor. Olha, quem sou eu para ir? Eu vou em nome de quem? Quem é que vai me defender diante dessa exposição? E por último, ele apresenta a questão mais legítima de todas. Olha, para esse chamado, parafraseando, existem muitas habilidades. E eu sou pesado de boca e pesado de língua, basicamente como quem diz, para essa missão, a oratória e a capacidade de mobilizar pessoas pelo que fala vai ser fundamental. E eu não disponho deste recurso. Então Moisés vai esgotando aquilo que eu chamo de dúvidas basilares que qualquer um teria diante de um grande chamado. Mas com Maria, ela permanece em apenas uma pergunta. Ela recebe essa grande revelação e, obviamente, o texto não diz que ela tinha apenas uma pergunta a ser feita, até porque era um anjo, não era o gênio da lâmpada, amém, irmãos? Mas é como se ela gastasse o único cartucho que ela tinha. Ela tinha uma pergunta a ser feita, pelo menos o texto só nos demonstra uma. E é uma pergunta interessante, porque não é uma pergunta como quem está fugindo, é uma pergunta de quem está interessado, mas que está curioso de como vai se suceder. A pergunta dela, basicamente, diante de escutar o que ela escutou, é como isso vai se suceder. Não havia ali negativa como a de Moisés, não havia ali apresentação de limitações, embora a preocupação social fosse legítima. Maria é um referencial para nós. Se nós temos ali Abraão como pai da fé e referencial da fé, nós temos em Maria um referencial da graça. Ela é a manifestação clara do que é ser encontrado pela graça do Senhor e do que é se render diante da manifestação da graça do Senhor. Maria então se posiciona com uma única pergunta, e mais uma vez, não é uma pergunta que está deslegitimando o que o anjo do Senhor estava falando. Não é uma pergunta que coloca em dúvida, em xeque. É uma pergunta corajosa. Como isso vai se suceder? Maria reconhece imediatamente que é uma manifestação da graça de Deus. Ela se espanta por ser reconhecida e achada como muito agraciada. Mas Maria, sensivelmente, ela já está prostrada diante do chamado. E ela faz uma pergunta: como isso vai se suceder? Eu não sei se você está entendendo até este momento, mas é uma mensagem que fala sobre amém. E embora seja extremamente comum, inclusive, pelo vaso que vos fala, nós utilizamos muitas das vezes o amém num caráter interrogatório, já percebeu? A gente fala alguma coisa e de maneira evangélica pergunta amém, não é assim? No entanto, amém com caráter interrogatório não é que seja errado, amém, irmãos? Tudo bem, estamos dentro da nossa cultura e isso faz sentido. Mas do ponto de vista bíblico, nas mais de 100 e poucas ocorrências que nós temos da palavra amém, amém nunca é em tom interrogatório. Amém sempre é num sentido confirmatório, de confirmar a veracidade de um fato. E quando o amém é duplo, significa que aquele fato não é apenas verdadeiro, como ele é muito importante de ser lembrado. Nós temos um salmo, salvo engano, o Salmo 89, que vai utilizar a expressão final, amém, amém. E muitas das falas de Jesus, quando utilizava em verdade, remetia justamente a essa construção. Amém e amém. Então, amém não tem caráter interrogatório. Amém tem caráter confirmatório. Ele atesta. Por isso, o amém, a tradução mais perfeita seria, assim seja. Que seja feita a sua vontade. A Bíblia qualifica uma pessoa, a classifica como o amém. Só uma pessoa tem essa característica, Jesus Cristo, nós já chegaremos lá. Jesus é chamado de o amém, em Apocalipse, já chegaremos lá. Só que, se nós pudéssemos escolher um personagem que encarnou essa expressão amém, eu diria que esse personagem é Maria. Maria encarnou, assim seja, que seja feita a sua vontade. Maria encarnou soberanamente, de maneira plena, o que significa ouvir a voz de Deus e se render à voz de Deus. Eu me lembro, irmão, quando eu estava refletindo acerca do início desse ministério. Vocês sabem que eu não gosto muito de ficar abrindo parênteses para falar sobre fatos pessoais, mas eu acredito que esse contribui. Eu me lembro quando eu estava ali me degladiando com o que Deus tinha mostrado, eu não querendo deixar o cenário que eu vivia, que era bom, era favorável, positivo, e eu estava de acordo, mas
a direção de Deus começou a mexer comigo, me deixar inquieto. E eu me lembro de estar lendo um livro certa vez e o autor pontuou da seguinte maneira: custa muito caro ouvir e obedecer a Deus, mas custará mais caro ainda, tendo ouvido, não obedecê-lo. Amém? É fato que o assim seja, quando nós o encarnamos nas nossas vidas, tal qual Maria, quando nós nos sujeitamos ao Senhor, não nos leva a uma dimensão onde agora todos os fatos estarão esclarecidos, onde todos os detalhes estarão esclarecidos, onde todos os pingos nos estarão definidamente decididos. Não é por aí. O que assim seja, é uma permissão que você dá a que a sua vida não seja mais conduzida pela sua percepção. É uma maneira de você dizer: Senhor, eu confio mais nos teus instintos do que no meu. Eu confio mais na sua análise do que na minha. É como quem diz: Senhor, eu tenho as minhas dores, eu tenho os meus traumas, eu tenho coisas que me deixam desconfortáveis, eu tenho minhas dúvidas, elas são importantes, elas são legítimas, mas se o Senhor disse, eu quero ser guiado pelo que o Senhor disse. Ainda que essa nova estação que o Senhor está me levando seja um local extremamente misterioso, ainda que eu não tenha todas as respostas, Maria fez uma pergunta, irmão. Diante de uma direção de Deus para a sua vida, quantas perguntas você teria? Quantas perguntas nós realizamos? Quando vai ser? Como vai ser? Com quem vai ser? Com que recurso vai ter? Sim ou não, irmão? Sejamos sinceros aqui. Nós vamos colocando Deus contra a parede com as nossas indagações, ainda que elas sejam válidas. Nós precisamos aprender a ter limite, irmãos. Porque o excesso de questionamento nas entrelinhas também demonstra: Deus, se você não me garantir todo o cenário, eu não vou. E convenhamos, isso é muita presunção, isso é muita prepotência da nossa parte, querer conhecer todos os caminhos, sendo que nós não somos dotados de onisciência. Muito do que eu acho que é prejudicial dentro, vou chamar aqui de evangelicalismo brasileiro, e longe de mim querer me colocar num patamar acima, não é isso, é uma humilde análise, é porque criou-se uma expectativa de triunfo a qualquer custo. Criou-se uma expectativa de que para ser de Deus tem que dar plenamente certo. E quando o cristão desaprende a perder e dar glória a Deus quando perde, isso é um sinal de infantilidade ou de infantilização progressiva na espiritualidade. Isso é extremamente perigoso. Por mais que nós não sejamos uma igreja que prega teologia da prosperidade, confissão positiva, essas coisas, triunfalismo utópico, nós não somos disso, mas ainda assim está no imaginário, entende? Se tornou algo comum no imaginário moderno brasileiro. Associar a obediência a Deus a triunfo a qualquer custo. Associar ouvir a voz de Deus, o que assim seja, que seja feita a sua vontade, a uma garantia de cenário. Se Deus falou, acabou, vai dar certo. Mas quando Deus fala, irmãos, o ponto central não é a garantia do cenário dar certo. Quando Deus fala, o alvo primário é o seu coração rendido diante dele, ainda que o cenário não seja garantido. Amém? Então, é reduzir demais a vida com Deus, a ter todas as certezas e detalhes para poder dizer sim a Ele. É reduzir demais a experiência misteriosa, e há sim um elemento de mistério em caminhar a Deus. Em reduzir a tudo ir bem e dar certo na sua vida. Desculpa, irmãos, não faz sentido. É necessário muita fé para perder, é necessário muita fé para quando o cenário dá errado também. E é necessário muita maturidade para ver Deus num cenário de derrota, para ver Deus num cenário de oscilação. Mas fato é que é possível ver Deus no meio disso tudo, irmão. Amém? Então, se por acaso passa pelas nossas cabeças, pelos nossos pensamentos, de que seguir a Deus significa triunfo a qualquer custo, e Deus vai derrubar as pessoas da minha frente e tudo vai dar certo na minha vida, isso não é o Evangelho. O Evangelho que nós cremos, eu quero que você preste muita atenção nisso, é um Evangelho de cruz, é um Evangelho de sacrifício, é um Evangelho de renúncia, é um Evangelho que fala de uma recompensa que não se iguala às recompensas que nós estamos acostumados, ela vai além, é uma outra perspectiva, é um outro vislumbre de esperança, é uma outra maneira de ver a vida, é uma outra maneira de ver o próximo, é outra maneira de ver a si mesmo. Isso é o Evangelho, porque quando nós falamos sobre encarnar o amém, como Maria fez, nós estamos falando sobre Deus, o meu ego,
não assumirá mais a condução da minha vida, porque a partir de agora eu decido lançar as minhas vaidades, os meus gostos e o que eu quero aos teus pés. Amém? Que seja feita a sua vontade, que se cumpra aqui na terra, como é cumprido no céu, que se torne natural para nós aqui na terra, aquilo que é natural nos céus. Então, talvez hoje seja uma noite, antes da gente celebrar, mas também uma noite de se arrepender. Se arrepender de tentar colocar Deus contra a parede e tentar espremer dele todos os detalhes possíveis para que você dê um passo que ele está exigindo que você dê, baseado no que ele fala, não no cenário que se apresenta. Talvez hoje seja a noite da gente reconhecer que muitas das vezes somos incrédulos, empurrando goela abaixo de Deus todas as nossas dúvidas e requerendo dele que todas sejam sanadas para que a gente se mova. Isso, nas entrelinhas, é uma forma sim de incredulidade, é uma forma sim de ofensa ao Senhor. Afinal de contas, não seria Ele suficiente para as nossas vidas, irmãos? Não seria Ele suficiente para satisfazer o nosso coração e os desejos do nosso coração? E entenda, eu não estou aqui diminuindo as angústias que nós carregamos por não ter os detalhes para as próximas etapas da vida. Eu também carrego essas angústias. Amém? Eu não estou dizendo nem que nós conseguiremos suprimir totalmente essas dúvidas, porque elas virão. O que eu estou propondo, olhando para o testemunho de Maria, é que é possível levar uma vida onde, reconhecendo-se as angústias, as dúvidas, os questionamentos, ainda assim, a voz de Deus está acima disso. Amém? Então não, uma espiritualidade madura, ela não te desumaniza. Ter dúvida faz parte da nossa experiência humana. Ter inseguranças aqui na terra faz parte da experiência humana. Amém, irmãos? Está tudo bem, é legítimo. A questão é quem está capitaneando as decisões. Quem é que está te liderando? Às vezes o que te lidera a tomar decisões são causas nobres e legítimas, mas não necessariamente aquilo que Deus te chamou. Às vezes o que você está fazendo, eu até citei isso hoje pela manhã, tem um livro chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável, e o autor vai falar justamente sobre isso. Às vezes nós estamos fugindo de Deus, ou se escondendo de Deus, fazendo muita coisa para Deus. Isso é muito comum em ambiente de igreja. Nós nos viciamos em estar ocupados. Não sabemos fazer pausas. Não sabemos valorizar os momentos da contemplação. Porque nos acostumamos a uma ideia de vida cristã que é só produzir, que é só performar, que é só fazer, fazer e fazer. E como fazemos para Deus, esperamos que Deus, vamos dizer assim, nos recompense por isso. Só que às vezes nós estamos ocupados demais fazendo coisas para Deus e nem é aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? Então, encarnar o amém, que eu coloco aqui mais uma vez Maria, não significa a supressão última das suas dúvidas. É lícito apresentar ao Senhor. Mas encarnar o amém significa: Deus, eu tenho meus medos, eu tenho meus desejos, eu tenho vontades, eu tenho dúvidas, eu tenho questionamentos, mas eu estou seguro do que o Senhor falou para mim. No fim, irmãos, é possível perceber que dentro de nós sempre existe uma sanha, uma fascinação por querer estar no controle de tudo. E muito da fé cristã significa a admissão responsável e consciente de que nós não estamos no controle de tudo. Para que nós possamos de fato desfrutar do ambiente de descanso e de confiança no Senhor, vai ser necessário reconhecer que nós não temos vocação para estar no controle de tudo. Amém? Talvez hoje seja uma noite para você que está tentando carregar o mundo sobre os seus ombros, para que você deixe aquele que criou o próprio mundo conduzir os processos. Amém? Então, essa é a vida de quem encarna o amém. Essa é a vida de quem aceita o que Deus quer. Obediência, missão, vontade de Deus. É uma resposta existencial. Se o aleluia, que significa louvar ao Senhor, aleluia, a Deus, e nos remete à celebração, a simplesmente trazer para fora o fôlego de vida que Deus te entregou, celebrando a Ele com tudo aquilo que Ele te confiou. O amém é uma resposta diferente. O aleluia celebra a Deus pelos grandes feitos. O amém te coloca no chão de joelhos, reconhecendo que só existe um Senhor na sua vida. Irmãos, todos nós, todos os dias, passamos por um enfrentamento
diário de quem é que ocupa, governa, assume o senhorio das nossas vidas, nos nossos corações. E eu sei que rapidamente você já vai pensar em coisas, vícios, programas e etc. Mas eu diria que quem tenta insistentemente assumir ali esse papel central dos nossos corações é o nosso próprio ego. Amém? Domingo retrasado, fazendo aqui uma ponte rapidamente, nós falamos sobre contentamento. E colocamos aqui em perspectiva o que seria o contentamento na ótica do estoicismo. É um estado de contentamento mesmo. Não se vê preso a nada, não ficar dependente do materialismo. Só que o fim último do estoicismo, a nível de contentamento, é o quê? Ele é autocentrado. Significa eu no controle, eu dou conta de tudo. Eu sou capaz de estabelecer essa ordem na minha vida. Já o contentamento cristão é diferente. Eu não consigo estar no controle de tudo. Então eu dependo do Senhor. Não é um contentamento autocentrado, é um contentamento cristocentrado. Depende dEle. Amém, irmãos? Dá trabalho demais e é pesado demais e cansa muito, irmãos. Você querer governar o mundo que você mesmo não criou. Você querer estar no controle de todas as coisas. E, antes de tudo, você precisa reconhecer, irmãos. Talvez seja essa a sua luta, ser forte. Está na hora de você parar de tentar ser forte, para receber da força que vem de Deus. Não é na sua força que Deus opera a força dele, é na sua fraqueza que Deus opera a força dele. Então aquele que diz ser forte, ou que quer ser forte a todo custo, você está apenas protelando, postergando o agir de Deus na sua vida. A fé cristã não é um convite triunfalista para você bater no peito e falar, eu sou forte, consigo tudo. Pelo contrário, é um convite para os rendidos, para os quebrantados, que reconhecem, Deus, eu preciso da sua força. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, verso 14. Se você está aprendendo alguma coisa, diga amém. Muito bem. Apocalipse capítulo 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Trazendo outra versão. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Recentemente, salvo engano, mês retrasado, nós finalizamos uma série sobre as cartas a essas 7 igrejas. Então você pode procurar depois o nosso canal, que tem uma mensagem exclusiva sobre esse trecho da carta ao anjo da igreja de Laodiceia. Amém? Recomendo fortemente isso. O ponto central aqui que eu quero conectar com a mensagem é justamente o fato de Jesus ser qualificado como um Amém, a testemunha fiel e verdadeira. O visionário João, que escreve Apocalipse, ele está em sintonia com o que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto. Paulo, falando à igreja de Corinto, no começo da sua segunda carta, no capítulo 1, no verso 20, ele vai falar que nós temos em Deus o sim e o cumprimento das promessas por meio de Cristo, o amém, o tão conhecido sim e amém. Um sim de Deus em um assim seja, ou um amém por meio de Cristo. Isso é interessante, é importante que nós saibamos, irmãos, porque no que diz respeito às promessas de Deus, entenda algo, em nome de Jesus, irmãos, a nossa relação com as promessas de Deus, por vezes, não são, ou não se desenvolvem como uma relação que o Senhor espera. De que maneira? Por vezes nós olhamos para a promessa de Deus como se fosse uma trilha de tentativa de convencimento a Deus, de que você está qualificado para receber a promessa. Então, às vezes você se utiliza de disciplinas espirituais, orar, jejuar, ofertar, servir na igreja, congregar, para você se colocar qualificável para que a promessa aconteça. E ainda que seja louvável, afinal de contas, essas disciplinas espirituais fazem parte das nossas vidas, amém? Mas a razão delas existirem, de nós praticarmos essas disciplinas espirituais, não é uma expectativa de obtenção de recompensa, muito pelo contrário. As disciplinas espirituais, elas cooperam para ordenar a vida. Gosto muito de um autor que vai dizer da seguinte maneira, olha, as disciplinas espirituais, elas dão espaço para que Deus haja em nós.
Mas as disciplinas espirituais não é uma espécie de capitalização, entende? À medida que eu faço coisas para Deus, eu acumulo boas disciplinas espirituais, a minha conta no céu, ela vai se enchendo. E aí eu posso criar uma expectativa de que diante de tantos bons atos que eu estou realizando, meu Deus do céu, Deus vai me ouvir, né? Não é possível, toda a glória seja dada a mim, amém? Que cumpri tantas coisas boas nesse mundo. Então, é um equívoco imaginar que as disciplinas espirituais são uma espécie de qualificação para a promessa. É fato que, atenção, as disciplinas espirituais, elas te amadurecem para que na recepção de promessas de Deus, você esteja maduro para poder interpretar da maneira devida, vivenciar o cumprimento da promessa de maneira devida. Amém? Mas as práticas de disciplinas espirituais, a submissão ao Senhor, não é uma espécie de negociata. Deus, eu faço isso e você dá um jeito de cumprir a parte que você prometeu. Não, a garantia do cumprimento da promessa feita por Deus está em Cristo, não está em nós. Vamos lá, explico de novo. Quando a palavra de Deus traz que Jesus é o Amém, que Ele é a encarnação do Amém, que Ele é a encarnação, Ele está dizendo da seguinte maneira: Ele é o referencial máximo de submissão absoluta. Lucas capítulo 22 vai dizer para nós exatamente nesse contexto: olha, se possível afasta de mim esse cálice, contanto que se cumpra a sua vontade. Então Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, andou em forma humana, se humilhou. Então percebe que Ele encarnou essa atitude suprema de obediência. Eu estou aqui para cumprir a vontade do Pai. Jesus, agindo dessa maneira, se coloca, Ele que nunca deixou de ser Deus, Ele se coloca agora como a personificação do que é a submissão. Mesmo sendo Deus, mesmo sendo Senhor, se sujeitou. Ele é o exemplo máximo. E agora, por causa de Cristo, diga assim, por causa de Jesus, por causa de Cristo exclusivamente, existe acesso às promessas que Deus fez. Então, em Deus, nós temos o sim. E por Cristo, nós temos o amém. Então, o que nos qualifica a desfrutar das promessas de Deus, que tem em Deus o seu sim, e o amém em Cristo, não é o que nós fazemos, é o que Cristo fez. Vou explicar pela terceira vez. Amém? O que te torna apto, o que te dá acesso, o que abre a possibilidade de uma promessa feita por Deus acontecer na sua vida, não é o que nós fazemos, e nem a obediência que nós respondemos ao Senhor. É a obediência soberana de Cristo Jesus. O papo de promessa é resolvido em Cristo. O cumprimento das promessas de Deus para nós só é possível por causa de Cristo. Agora, atenção, aqueles que creem em Cristo, quem crê em Jesus aqui? Aqueles que buscam obedecer a Cristo, quem é que busca obedecer a Jesus? Porque estão em Cristo, eles agora estão numa condição apta para provar e desfrutar das promessas de Deus, não pelo que fazem, não pela capacidade de fazer bem que carregam, mas por causa de Cristo. Amém? E onde fica a obediência? A obediência não está mais numa condição de troca. Se eu fizer, Deus abençoa. Não. A obediência agora está numa condição de possibilidade, de agrado, de relacionamento. Não obedeço para ter, eu obedeço porque Ele me quis quando eu não obedecia. Eu não obedeço para arrancar de Deus a bênção que eu quero. Ele me abençoou quando eu não merecia. Diante de um Deus que me ama e me abençoa, cuida de mim, me instrui, fornece o próprio Filho para me amar, para me salvar e derramar o próprio sangue, qual outra opção na minha vida resta que não obedecer apaixonadamente esse Deus que me criou, não me abandonou e enviou o próprio Filho para me salvar? Amém. Então não faça da obediência ao Senhor uma espécie de capitalização do seu relacionamento com Ele. Não faça da obediência uma âncora para você criar expectativas a partir de desejos seus. Afinal de contas, o sim e o amém são das promessas de Deus e não daquilo que você quer, são coisas distintas. Amém, irmãos? Há uma grande confusão de coisas que nós queremos e que nós expectamos que sejam promessas de Deus,
Calma lá. Calma. É necessário conhecer a Deus. E conhecer o que Ele prometeu. E perceber que aquilo que Ele promete, Ele certamente cumpre. A questão é que nós nos acostumamos a olhar para aquilo que está faltando, a olhar para aquilo que nós necessitamos, e de alguma maneira nós enxergamos isso como uma promessa, para que Deus, de alguma maneira, a partir daquilo que Ele supostamente prometeu, faça por nós. Mas nós não precisamos misturar as coisas. Você ter necessidades que não necessariamente correspondem à promessa de Deus, não diminui suas necessidades, amém, irmãos? E Deus está atento a todas elas. Você ter sonhos, vontades e desejos, leve-os diante de Deus. Leve-os diante de Deus, irmãos. Por mais trivial que possa parecer uma vontade, um desejo, leve diante de Deus. Leve a Ele. Você não precisa ter uma promessa clara e específica, tão evidente assim, para você então levar suas necessidades ao Senhor. Ele é seu Pai. Não misture as coisas. Aquilo que você entende que te falta, aquilo que você entende que é uma necessidade é legítimo. Leve a Deus, Ele é seu Pai. Mas leve como um filho. Não leve como um negociante. Leve como um filho. Apresente suas dores. Apresente aquilo que te deixa inquieto, desconfortável. Sim, existem coisas que nós desejamos e desejamos mal, e Deus reorienta o nosso coração. Mas existem coisas que são desejos legítimos. Eles devem ser apresentados ao Senhor. Isso é uma coisa. Outra coisa é a gente qualificar todo e qualquer desejo daquilo que nos falta, especialmente no campo material, como promessa de Deus. É aí que está o erro. Amém, gente? Agora, de maneira rápida, obviamente teria tempo para isso. Vamos analisar rapidamente aquilo que Deus promete, irmãos. Ele prometeu salvação, Ele prometeu perdão dos pecados, Ele prometeu eterna redenção, Ele prometeu pacificação, apaziguamento entre homens e Deus. Amém? Ele prometeu um novo coração, Ele prometeu uma nova vida, Ele prometeu o nome escrito no livro da vida. Ele prometeu um futuro vindouro, onde Cristo viria e Ele virá e reinará. Ele não prometeu que os sofrimentos cessariam agora, mas Ele prometeu que o sofrimento tem data de validade. Ele não prometeu que toda e qualquer doença seria curada agora, mas Ele prometeu que as doenças têm data de validade. Chegará o tempo onde não haverá mais lamento, não haverá mais dor, não haverá mais doença. Amém? Então não confunda as coisas. A possibilidade de Deus intervir em cenas e ocasiões não significa a garantia de que Ele vai intervir sempre. Mas uma coisa que Ele nos prometeu é certo: Ele não nos abandonaria. Nós estamos muitas das vezes tão obcecados por resultados nas nossas vidas, inclusive os espirituais, que nós nos esquecemos de que Deus prometeu que não nos abandonaria, meu irmão, e Ele não nos abandona. Efésios capítulo 1, o texto vai dizer, do verso 3 em diante: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos... Vou dar duas opções: amaldiçoou ou abençoou. Parabéns, você está acompanhando a mensagem. O qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos celestiais, nas regiões celestiais. Maravilha. Aí muitos pegam isso e falam: é isso, está feito, Deus já me abençoou. E aí é uma mistura gigantesca. O texto de Efésios capítulo 1, ele segue, e ele vai dar nome a essas bênçãos que já foram concedidas. Ele dá nome. Então eu não posso nomear o que eu quiser, porque o próprio autor bíblico, Paulo, inspirado pelo Espírito, dá nome ao que ele estava chamando de bênção, e que já foram concedidas. A questão é que essas bênçãos não são celebradas. Amém? Mas está lá. Lá fala de eleição, fala de justificação, fala de perdão dos pecados, de predestinação, está vendo? Se fosse carro garantido, casa, dinheiro, aleluia, é meu. Não. Então nós tendemos a valorizar aquilo que passa, e temos um péssimo costume de desvalorizar o que é eterno.
Nós temos um vício de valorizar o que a gente vê, o que a gente toca, e um péssimo vício de desvalorizar o que a gente não vê e que é o que sustenta as nossas vidas. Amém, irmãos? Então, uma vida encarnando o amém é uma vida de sujeição ao Senhor. E eu não estou me colocando num pedestal para dizer, olha, é só fazer isso. Não, eu estou me colocando junto com vocês na mensagem. É o desafio diário de reconhecer que vaidades, elas tentam ocupar o espaço dos nossos corações. É o reconhecimento diário que todos os dias existem senhores querendo assumir a minha vida. É o reconhecimento diário que às vezes palavras, situações que te desconfortaram, te feriram, estão tentando assumir o controle das suas ações, que dirá das reações. E convenhamos, nós somos cheios de justificativas. A gente tem desculpas na ponta da língua. A gente tem justificativas para não cumprir a palavra na ponta da língua. A vida encarnando o amém, irmãos. É uma vida que basicamente diz, Senhor, eu queria mais detalhes. Eu queria mais garantias, e ainda mais na sociedade que nós vivemos, carregadas de fatores que nos levam à ansiedade. Mas Deus, no meio desse alvoroço de informação, no meio desse barulho que é a sociedade atual, eu quero me agarrar somente naquilo que o Senhor tem para mim. Tem uma música aqui da nossa igreja, e vocês sabem que eu sou bairrista máximo, então aqui para mim é o melhor que tem, aleluia, amém? Insuperável meu bairrismo aqui. Mas em uma das canções que o time de música escreveu, eles vão se utilizar de alguns textos bíblicos para falar sobre como Deus fala. Aí vai dizer que às vezes é como um vento impetuoso, às vezes é como uma brisa suave. E é justamente isso. Aqueles que tentam padronizar a maneira como Deus responde, meu irmão, você vai sofrer muito. E geralmente Deus responde de maneiras ou por meio de pessoas que nós não gostamos tanto da embalagem. Irmãos, aceite de uma vez por todas, a fé cristã se vive de maneira comunitária. E na maior porção das respostas que Deus vai te entregar, Ele vai utilizar um vaso maravilhoso e perfumado, nem sempre, amém? Para abençoar a sua vida. Então é melhor você colocar suas defesas para baixo e aceitar de uma vez por todas que Deus escolheu ser amado no próximo e que Deus ama, nos ama, manifestando por meio dos outros os seus afetos. Amém? Nem sempre a embalagem vem da maneira como você imaginava, mas valorize o conteúdo. Então essa é a vida de quem diz amém. Percebe que às vezes existe um costume da gente colocar Deus na posição dele dizer amém para nós. Prepotência, né? É isso, isso e isso, eu declaro isso, isso e aquilo. Então Deus se sujeite à minha vontade. A vida de quem personifica o amém, tal qual Maria e especialmente Cristo, não é bem assim. Reconhece as suas inquietudes, aquilo que te desconforta. Apresenta as suas queixas. Deus te criou, irmãos. Você vai tentar teatralizar com o Senhor? A relação com Ele é sem máscaras. Escute a voz dEle. A voz dEle, por vezes, vai saltar das Escrituras, predominantemente. Ele te apresenta um caminho de sabedoria. Ele te traz orientações muito claras, que não tem muito o que discutir. Amém? Agora, quanto mais distante você estiver das Escrituras, mais convencido de si mesmo você ficará. Amém? Sim, o diabo é um inimigo, mas acredite, o seu ego consegue ser um inimigo talvez mais perigoso, que ele é carregado de argumentos. Ele não é tão feioso quanto um demônio. Ele é cheio de justificativas, ele é insidioso. Quando você menos imagina, ele já ocupou espaço. Glória a Deus, irmãos. Eu quero te convidar nessa noite a colocar a sua alma diante de Deus como se ela fosse um jardim mesmo. Uma das figuras mais interessantes que eu vejo nas Escrituras é Deus enquanto um jardineiro. Ele nos convida a sermos jardineiros junto com Ele. Mas eu quero que você imagine que a sua alma é como um jardim mesmo. Existem ervas daninhas que precisam ser retiradas.
Talvez a alma, enquanto jardim, já foi tão machucada e tão ferida que você nem consegue reconhecer que há um jardim ali, virou um pântano. Animais que você não imaginava, destruição, algo sombrio. Mas sabe, irmãos, nós cremos em Jesus. Amém? Ele é a luz do mundo, irmãos. Então, existe esperança e existe salvação para esse jardim. E eu falo isso com todos, irmãos. Não estou falando só para aquela pessoa que hoje está completamente ferida, atomizada, reclusa dentro dos seus próprios sentimentos, de hipótese alguma. Falo com todos. Todos nós temos um bom jardim da nossa alma para administrar. Alguns com ervas daninhas demais. Você precisa de uma ação emergencial. Outros, é necessário perceber que as ervas daninhas que você retirou da outra estação, surgem outras. Quem cuida de jardim sabe disso. Existem espinhos e abrolhos que precisam ser podados. Então, eu quero convidar essa noite, todos vocês, antes da ceia, para que a gente tenha um momento profundo, de se lançar aos pés do Senhor, de se permitir ser quebrado pelo Espírito Santo. O melhor vinho, ele vem de um processo de esmagamento. O melhor azeite vem de um processo de prensa. O Filho de Deus foi esmagado no jardim do Getsemane. Parece um apelo meio esquisito, mas eu vou crer que o Espírito Santo está me ajudando aqui. É uma espécie de apelo, colocando o jardim da sua alma diante do Senhor, como quem pede: Senhor, me esmaga. Me esmaga até sair de uma vez por todas todo tipo de rancor e todo tipo de mágoa. Me esmaga até sair por todos os poros, todo tipo de desesperança. Quem sabe o esmagamento de Deus na sua vida hoje seja para ressuscitar um sonho, um chamado que Ele te entregou. Talvez esse esmagamento ajude a curar feridas que estão fazendo com que o seu casamento esteja indo embora. Então, irmãos, esse é um convite para todos. Esse não é um convite para alguns, não é um convite para quem tem 20 anos de evangelho, 40 anos. Não é um convite só para quem começou agora. A missão de zelar do jardim, ela é para o resto das nossas vidas. Eu não entendo nada de botânica, muito menos de jardim. Mas uma coisa eu sei, com um pedaço de grama que eu tenho em casa, se não cuidar, fica feio, irmãos, amém? Fica muito feio, ainda mais quando você tem um cachorro, fica pior ainda. Agora, o nosso Deus é especialista em extrair beleza do caos. Por mais que você olhe para a sua vida, ou olhe para si, isso te gere mais desconforto ainda, tamanha bagunça interior, tamanhas incertezas e trevas que você se acostumou a viver, algumas até provocadas por ti, às vezes provocadas por outros. Nós cremos em Jesus, irmão. Ele é esperança. Ele é esperança. Ele é alívio para quem está cansado. Ele é esperança para quem não tem mais. Ele é a possibilidade de um riso novo para quem se acostumou a ficar triste. É Ele quem concede uma paz, não a paz que o mundo dá, não é a paz das circunstâncias, é uma paz que vem dEle. Ele é sim, aqui eu posso trazer essa palavra, a garantia de que você não ficará sozinho. Amém, meus irmãos? Então, nesse momento, eu gostaria de te convidar a fechar os teus olhos, do lugar onde você está. Se você quiser ficar sentado, fique, ou se quiser ficar de joelhos na sua cadeira, fique também. Nós vamos ter um momento de oração. E na sequência nós iremos ceiar. Mas nós estamos com muito tempo, então não precisa ficar preocupado com o tempo. Mas eu quero que você feche os teus olhos. Por alguns minutos a gente vai ficar só com esse fundo musical, sem nenhuma música cantada. Já já nós vamos cantar. Mas eu quero te convidar a fechar os teus olhos, se você quiser dobrar os seus joelhos. Nós vamos orar.
Seja honesto com o Senhor na sua oração. Reconheça o estado do jardim da sua alma. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Fale com Ele, querido. Fale com Ele. Tenha o seu momento com o Senhor. Talvez você nunca fez uma oração como essa antes na sua vida. Sim, existem fases que a gente se acostuma a só pedir e dar ordens ao Senhor. Nada de errado com petições. Mas tem momentos que nós precisamos parar e reexaminar o jardim. Que Maria, como ícone da graça, tenha nos ensinado em Lucas 1. Que dúvidas são legítimas, mas que ouvir a Deus em meio ao mistério é o local mais seguro que existe. Obrigado, Jesus. Continue nessa reflexão. Eu queria pedir ao time de música, se for possível, cantar uma música do Júnior. Só o Senhor sabe. Sabe qual é? Essa música é uma oração. Eu sei disso porque quando o Júnior escreveu, ele compartilhou comigo há muitos anos. Continue desfrutando desse ambiente, não precisa ter pressa. Faça dessa canção uma oração.
Cante! Só o Senhor sabe o que é o melhor pra mim. Tu me conheces muito mais do Se você quiser se colocar de pé, vamos adorar ao Senhor. Senhor sabe o que é melhor pra mim. Tu me conheces muito mais do que eu. Cante, Abba, Pai. Essa canção é a nossa oração, Senhor. Só o Senhor Levante suas mãos e cante isso. Faça dessa canção a tua oração. Só o Senhor sabe. Vocês podem glorificar o nome do Senhor nessa noite, exaltar o nome santo de Jesus. Queridos, debaixo dessa mesma reverência, sujeitos ao Senhor e à sua vontade, a palavra de Deus traz para nós uma ordenança com força sacramental, que é participar da ceia do Senhor. A mesa do Senhor não é da igreja Édenes, ela é do Senhor. Ela é a mesa da família dos que creem em Jesus. Então todos aqueles que creem em Jesus Cristo, na sua obra salvífica, no Cristo ressurreto, são convidados a participar deste momento. A palavra de Deus, segundo as orientações de Cristo, aponta para nós dois elementos: o pão e o suco de uva. Que no ato da ceia, eles ganham uma outra notoriedade. A refeição sacramental, ela não é uma refeição natural. Ela é uma refeição sagrada. O pão representa simbolicamente o corpo de Jesus. O suco de uva representa simbolicamente o sangue de Jesus. Nós, enquanto Igreja Édenes, cremos que o ato da ceia é sim um ato memorial, onde nós trazemos à nossa memória o que de fato nos traz esperança. Se a ceia fosse exclusivamente memorial, já seria algo glorioso e maravilhoso. Mas nós entendemos que, assim como ela é um ato memorial, ela é também um meio de graça. Nós cremos que aqueles que participam da ceia e a admitem como refeição sagrada, e que se sujeitam e obedecem a Cristo participando dos elementos, nestes é infundido graça, fé fortalecida. Portanto, irmãos, o ato da ceia deve ser feito com reverência, crendo que o Espírito Santo de Deus está se movendo. Amém? Pois bem, eu vou orar pelos elementos nesse momento, por esse ato de ceia. Quando eu encerrar a oração, eu vou pedir que todos, ao encerrar a oração, saia do seu lugar, pela esquerda, pegue os elementos e retorne pela direita. Se você prestar atenção, no seu bloco de cadeiras, vai ter uma dupla, amém? Uma dupla de irmãos, de pastores, diáconos, enfim, eles estão ali para te servir. Diferentemente do nosso costume, que a gente coloca também diáconos na parte do fundo do auditório, nós não teremos, só teremos na frente. Então todos, por mais que você esteja na última fileira, virão ali pelo corredor à sua esquerda e retornarão pela direita. Ao pegar os elementos, irmãos, não prove ainda,
volte para o seu lugar, nós vamos esperar todos para que possamos celebrar ao Senhor. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade de nos aproximarmos da mesa do Senhor desta maneira, em comunhão, em família, Pai. E eu oro, Pai, para que essa refeição sagrada alimente as nossas almas, que fé seja fortalecida, que graça seja infundida nos nossos corações, ao participar de maneira reverente, com temor, com júbilo no coração da ceia do Senhor. Senhor, traga aos corações aqui essa noite uma profunda revelação acerca do corpo que foi moído, esmagado em nosso lugar, do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Nós apresentamos esses elementos diante do Senhor para a consagração em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos todos agora com ordem e decência. Caso você tenha alguma restrição com glúten, Raoni, a Raul está aqui com um pão sem glúten para aqueles que têm restrição de glúten. Vamos lá. Esse é o meu corpo partido por vós. Quando comerem, se lembrem de mim. Esse é o meu sangue vertido na cruz. Quando beberem, se lembrem de mim. Eu sou o pão da vida. Quem tiver fome, vem comer da minha mesa. Nada falta, nada faltará. Eu sou o santo vinho da minha fonte. Vem beber na minha mesa. Nada falta, nada faltará. Esse é o meu corpo partido por vós. Quando comerem, se lembrem de mim. Esse é o meu sangue vertido na cruz. Quando beberem, se lembrem de mim. Eu sou o pão da vida. Quem tiver fome, vem comer na minha mesa. Nada falta, nada faltará. Eu sou o santo vinho da minha fonte. Vem beber na minha mesa. Nada faltará, nada faltará. O maior tesouro eu encontrei em ti, meu rei. Estou satisfeito, pois encontrei a ti, meu rei. O maior banquete eu encontrei em ti, meu rei. Estou satisfeito, pois encontrei a ti. Eu sou o pão da vida. Quem tiver fome, vem comer na minha mesa. Nada faltar, nada faltará. Eu sou o santo vinho da minha fonte. Vem beber na minha mesa. Nada faltar, nada faltará. Aleluia, vamos esperar uns pelos outros. Que música linda. Que música linda.
de música está servido. Os demais voluntários já estão servidos. Amém. Alguns irmãos retornando ainda, vamos esperar. Apenas preste atenção, eu vou fazer a leitura aqui do texto. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, o apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Vamos todos com reverência participar do pão. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Você é o pão da vida, Jesus. Verso 25, o texto diz: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos todos com reverência participar do cálice. Graças a Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Ele está vivo, irmãos. Ele ressuscitou, amém. Ele ressuscitou. Ele é o motivo da nossa alegria. Ele é o motivo da gente ter paz em um mundo tão conflituoso. Meus queridos, eu quero fazer uma última oração para a gente encerrar essa noite. Quantos aqui foram marcados pelo amor de Deus? Amém? Meus irmãos, eu quero reforçar aqui. Essa é uma semana de somas, são os nossos pequenos grupos. Se você ainda não encontrou o seu, nos procure, nós queremos te ajudar. Você que é visitante, que está aqui pela primeira vez, por favor, se identifique no balcão. A gente quer entregar um mimo para você, a gente quer ter um contato contigo. Amém? E sábado é a nossa... Convida todo mundo. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, por esse domingo, por este dia do Senhor, e que as marcas que o Senhor estabeleceu nesta noite caminhem nas nossas vidas. Senhor, não nos deixe, Pai, esquecer os grandes feitos do Senhor, e que assim como Maria, nós possamos encarnar o amém, e que a sua vontade se cumpra aqui na terra, como é no céu. Deus abençoe a igreja, vai na graça e vai na paz, vamos!